fé. Amém? Irmãos, eu quero iniciar mais uma mensagem. Nós estamos na terceira mensagem da nossa série, As Últimas Palavras de Jesus. E hoje nós iremos falar... Só um momento aqui, só para conectar aqui. E hoje nós iremos, entrar na terceira palavra, que é Eu tenho sede. Ou Eu tenho sede. Este é o tema da nossa palavra. E eu quero começar por ler João 19. Se você tiver aí a sua Bíblia, abra, por favor. João 19, no versículo 28 e 29, diz assim: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até aos lábios de Jesus. Jesus, mais uma vez, Senhor, eu me coloco na Tua presença. Senhor, nesta hora, te peço, Pai, que Tu possas me usar de uma forma tremenda. Que o Senhor possa chegar na casa de cada um. Que o Espírito Santo possa ministrar na vida dos meus irmãos, de todos aqueles, Senhor, que estão a me ouvir. Senhor, que a Tua palavra hoje seja realmente uma palavra de transformação. Uma palavra de confronto. Uma palavra que irá fazer a diferença. E ela não voltará vazia. No Teu nome, Senhor, eu oro. Amém. Amém. Amém, irmãos. Bom, todos nós, certamente, aqueles que já conhecem um pouco da Bíblia, todos aqueles que já frequentam a igreja há algum tempo, todos nós sabemos que a morte de Jesus ela não foi fácil, foi todo um processo de sofrimento, desde o momento em que Jesus ele foi traído por Judas, até o momento em que ele foi àquela cruz, em que ele foi crucificado. Jesus ele passou por momentos de grande sofrimento. E foi momentos não só de sofrimento, mas também de dor, vergonha. E sabem uma coisa, irmãos? Jesus, ele não simplesmente ele soube aquele momento que ele foi traído e ele simplesmente ele pulou na cruz e disse assim, agora façam o que vocês quiserem comigo. Não. E Jesus, ele passou por todo um processo. E esse processo até a cruz, até o momento em que aqueles cravos foram cravados nas mãos deles, nos pés, houve um momento muito grande de dor, houve um momento grande de aflição, né? Mas Jesus, ele passou por aquilo tudo. Ele fez aquela caminhada até à cruz, que foi longa e de grande sofrimento. Nós não fazemos ideia, irmãos, do tipo de sofrimento que Jesus passou. Talvez muitas pessoas que tivessem passado pelo tipo de sofrimento dele, tivessem colapsado antes. Muitos talvez tivessem desmaiado com a intensidade da dor. Mas Jesus, ele aguentou firme até o fim. E, ao longo dessa caminhada, uma das frases que termina, ele diz assim, tenho sede. Tenho sede. São duas pequenas palavras, talvez para você, não é, que nunca passou por uma sede severa, talvez você não entenda exatamente o que é que Jesus, naquele momento, estava a querer dizer. Mas ter sede foi um ponto de partida para Jesus nos mostrar um grande ensinamento. Certamente você nunca teve uma sede daquelas de ter que atravessar um deserto sem água. Você já imaginou? Eu não sei se você alguma vez esteve num país muito quente, né? Eu já estive em Marrocos. Marrocos tem deserto e eu não estava no deserto, eu estava na cidade, que normalmente são lugares um pouco mais frescos, que a temperatura não é tão alta, mas nós podíamos sentir o bafo do calor que vinha do deserto. Era muito quente. E ali, Jesus, ele também estava numa região que era muito quente. Outra questão é, por exemplo, certamente você nunca ficou no meio do oceano, não é? Sem água potável. Talvez você também nunca experimentou
né, perder muito sangue, como Jesus perdeu quando ele foi cravado na cruz e ficou desidratado do sol. Então, eu falei alguns casos, não é, em que a sede ela pode ser severa e que pode provocar muitos danos. Muitas vezes nós não entendemos realmente essa expressão, tenho sede. O nosso corpo, irmãos, não sei se vocês sabem, ele é constituído mais ou menos por 60% de água. E sem água, irmãos, o nosso corpo não funciona. Os nossos órgãos começam a falhar, o nosso discernimento começa a falhar, tudo começa a falhar. Então é tão importante a água, porque como o nosso corpo, a maioria é composta por água, se o líquido começa a faltar, isso quer dizer que nós estamos a perder vida. Quando alguém fica privado de água durante muito tempo, existem algumas coisas que começam a acontecer. Por exemplo, cansaço. O seu corpo precisa de se esforçar muito mais para sobreviver, para entrar no modo sobrevivência e se manter vivo. Os órgãos, irmãos, começam a falhar, principalmente aqueles órgãos que não são tão importantes, né? Esses começam, digamos, a desligar para que os órgãos que são importantes, esses possam se manter ativos para que nós possamos nos manter com vida. Através dos líquidos, irmãos, que nós expelimos, né? Através da urina, através do suor, essa expulsão desses líquidos ou dessas toxinas nos permite nós nos mantermos vivos sem problemas de saúde. Mas se nós não ingerirmos líquidos e simplesmente nós expelirmos esses líquidos, vai começar a faltar. E isso vai começar a trazer danos no nosso corpo. Um outro efeito da falta de água, ou neste caso a privação de água, são dores no corpo. Os especialistas dizem que quando nós somos expostos a períodos longos de falta de água, o corpo ele começa a doer, são dores que são insuportáveis. Outra coisa também é o nosso discernimento começa a desaparecer. A nossa capacidade de interpretar aquilo que está à nossa volta começa a falhar e podemos mesmo ter alucinações. Eu não sei se você já viu algum desenho animado, até mesmo algum filme, né, de pessoas que ficaram perdidas no deserto, né, e naquela imagem começa a pessoa a imaginar que ela está a ver um oásis ali e que ali tem uma data de água à volta e que naquela hora ela vai se saciar. Naquele momento, isso acontece com muita frequência. Então, o nosso corpo, irmão, ele consegue sobreviver sem alimento mais ou menos até 40 dias. Jesus, ele é o exemplo disso. Jesus teve 40 dias em jejum. E tem muitas pessoas que têm conseguido ir até 40 dias, às vezes até um pouquinho mais. Mas quando nós falamos de água, irmãos, desse líquido tão precioso, o nosso corpo só suporta, irmãos, em média de 3 a 7 dias. Tanto que quando alguém faz jejum, nós nunca recomendamos que seja um jejum total superior a 3 dias. Porquê? Porque a partir do 3º dia isso pode começar a trazer danos muito sérios na vida daquela pessoa. Então, a água é algo fundamental. E tem um outro detalhe, irmãos, que é quando nós estamos expostos a condições de sobrevivência, né? Situações de emergência severas, muito graves, baixa muito o número de dias que nós aguentamos sem água. Né? Por isso é que, por exemplo, quando acontece terremotos e tudo isso, em que as pessoas elas estão subterradas, elas estão ali muitas vezes até feridas, o nível de sobrevivência destas pessoas ela baixa drasticamente. E inclusive tem pessoas que elas conseguem sobreviver nessas situações quando elas conseguem encontrar água. Então, a água não é simplesmente para matar a sede, mas acima de tudo também é para nos manter vivos, né? Então você até pode ficar sem comer, mas você não pode ficar sem beber água.
Jesus ele não estava só sedento, irmão, de água. Ele não estava só sedento daquele líquido precioso, mas Jesus ele estava acima de tudo sedento de fazer a vontade do Pai. Jesus ele sabia que ele ia passar por todas estas situações. Jesus ele sabia que ia ser doloroso. Jesus ele sabia que ele tinha que passar por esse deserto. Jesus ele disse: Pai, se tu puderes, passa de mim este cálice. Mas ele disse: mas seja feita a tua vontade. Então Jesus ele estava sedento não só de água naquele momento, mas acima de tudo Jesus ele estava sedento de cumprir o propósito que ele foi chamado aqui para a terra. Precisamos de entender que tudo aquilo que Jesus fez, irmãos, tinha um objetivo. E esse objetivo era trazer salvação. Salvação para todos aqueles, irmãos, que têm sede dele. Todos aqueles que querem que Jesus sacie a sua sede. Jesus ele quer trazer salvação a todos aqueles que estão perdidos. Amém, igreja? E Jesus, ele quer trazer a água viva. Ele é a água viva para aqueles que precisam. Jesus, no seu Sermão do Monte, em Mateus 5, 6, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Irmãos, esta é uma palavra tremenda para nós. É uma promessa que Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nós estamos a ser satisfeitos? Nós estamos saciados, irmãos? Se você puder, abra aí também João 4. E eu quero ler a partir do versículo 7. Nós vamos ler aqui hoje alguns versículos. E no versículo 7 do capítulo 4 de João diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O facto é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós o adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de facto, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu
que estou falando com você. Amém? Esta parábola ela é fantástica. Estas palavras que Jesus nos transmite aqui. Este testemunho que ele fala sobre a mulher samaritana. Irmãos, todos nós estamos com fome e com sede de algo. Todos nós. Na nossa vida, irmãos, todos nós pretendemos alcançar alguma coisa. Nós precisamos de água, irmãos, para sobreviver, como nós vimos aqui. Mas, acima de tudo, irmãos, nós precisamos de água viva. A água viva que vem de Jesus e só vem através de Jesus para saciar, irmãos, a nossa sede espiritual. Irmãos, hoje nós vivemos um tempo, irmãos, que tantas pessoas elas estão sedentas desta água viva. Aquela mulher samaritana, ela tinha sede e ela precisava de água. Ela foi até aquele poço porque ela queria saciar a sua sede. Naquela época, irmãos, não é como agora que nós temos as nossas torneiras, nós temos a água canalizada, que a gente chega ali, abre aquela torneira, não é? E jorra a água que é boa, não é? Bom, em alguns casos, nem sempre é boa, né? Ou então nós hoje temos garrafas de água disponíveis em qualquer lugar em que a gente abre e a gente pode saciar a nossa sede. E aquela mulher, ela foi ali àquele poço para beber água. E naquele momento ela teve um encontro com quem? Com Jesus. E esse encontro, irmão, esse encontro ele fez a diferença na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela foi transformada. Aquela mulher, ela teve uma percepção de quem era Jesus. Ela teve um encontro com Ele. E quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro genuíno, irmãos, isso faz uma diferença na nossa vida. E nós vemos que aquela mulher, ela nunca mais foi a mesma. E eu creio que se eu pudesse dar agora a oportunidade a você que já teve um encontro com Cristo, você que já teve um encontro com Jesus, aquele que foi à cruz e morreu e foi ressuscitado ao terceiro dia, você teria muitas histórias, muitas coisas para contar das mudanças e da transformação que Jesus fez na sua vida. Você inclusive pode colocar aí, né, no chat, algumas coisas, dar glória a Deus pela transformação que Jesus fez na sua vida. Aquela mulher, ela foi atendida na sua necessidade. Jesus, Ele quer atender a sua necessidade hoje. Eu não sei exatamente o que é que você precisa de Jesus hoje. Eu não sei se você ainda não foi alcançado, se você não tem a salvação. Eu não sei se você não tem paz. Eu não sei se você precisa de ser curado, se você precisa de um milagre na sua vida. Mas aquilo eu posso lhe dizer que Jesus hoje quer te atender. Ele quer saciar a sua sede. Nós podemos ver que o encontro de Jesus com aquela mulher nos mostra algumas coisas, irmãos. E a primeira coisa é que Jesus quer matar a sede de todos aqueles que querem ser saciados. Todos aqueles que têm sede de Jesus. Jesus, Ele quer derramar a água viva. Ele quer derramar. João 4,9 diz: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Como o Senhor pede água? Naquela época, irmãos, havia um grande preconceito, muita religiosidade na igreja, muitas regras que criavam barreiras e impediam as pessoas de se aproximarem de Deus. E hoje, irmãos, não é muito diferente. Hoje, a igreja, irmão, a instituição, a igreja, ela está cheia de preconceitos, ela está cheia de religiosidades, ela está a criar muitas vezes barreiras, em que a pessoa fica lá e nós ficamos aqui. Nós achamos que somos melhores do que aquele, mas Jesus, Ele nos deu o exemplo. Os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus, Ele foi contra
a lógica, ele foi contra a tradição. E Jesus se aproximou daquela mulher, porque aquela mulher ela tinha uma necessidade. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Nós também não devemos fazer, irmãos. Nós devemos estar sempre disponíveis. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós devemos caminhar, dar a outra face, largar a capa, não esperar nada em troca. Jesus, ele tocou na vida daquela mulher e transformou aquela mulher, porque ele não fazia exceção de mulheres. Apesar daquela mulher ser samaritana, apesar daquela mulher ser uma mulher, e naquela época, irmãos, era algo que não era normal um homem se aproximar de uma mulher. Jesus queria saciar a sede daquela mulher. Jesus ela queria saciar a necessidade. A salvação daquela mulher ela só foi possível porque Jesus foi contra as regras. Irmão, não estou a dizer que você tem que ser contra a Bíblia. Não é isso que eu estou a dizer. Mas talvez você tenha que ir contra muita coisa que você aprendeu na sua vida. Muita religiosidade, muitos princípios que são contrários ao que a palavra ensina. Os fariseus naquela altura pensavam que estavam corretos. Mas Jesus ele veio demonstrar o contrário. E nós precisamos, irmãos, de ser o veículo, de levar a água viva àqueles que têm sede. Outra coisa, irmãos, que nós podemos ver é que Jesus ele foi intencional. Eu não sei se você gosta muito desta palavra, mas eu gosto muito desta palavra, ser intencional. João 4,7 diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Se Jesus ele nunca tivesse tido a iniciativa de falar com aquela mulher, se ele nunca tivesse pedido a água àquela mulher, ele não teria tido a oportunidade de dizer que ele era que Jesus, que era água viva. Ele não tinha tido essa oportunidade. Então, na nossa vida, irmãos, nós precisamos ser intencionais. Se nós sabemos que alguém ainda não foi alcançado por Cristo, não importa qual é a estratégia que você vai usar, mas você precisa de criar estratégias, você precisa de criar oportunidades para falar do amor de Jesus na vida das pessoas. Jesus, ele criou aquela necessidade. Hoje, irmãos, mais do que nunca, tem muita gente, irmãos, que quer ouvir falar de Deus, mas muitas vezes eles só ouviram falar da igreja, que por sinal muitas vezes está corrompida, que por muitas vezes tem sido falsa, que muitas vezes tem vivido só de religiosidades. E as pessoas elas não querem ouvir falar da igreja, mas elas querem ouvir falar do dono da igreja, que é Jesus. É isso que elas querem ouvir. Elas querem ter uma experiência com o Rei dos Reis. Então nós precisamos levar os sedentos a Cristo. Não, irmãos, não é para a igreja que nós precisamos levar as pessoas. Não é para a igreja, irmãos. Mas nós precisamos convidar essas pessoas para que Jesus more na vida delas. Porque quando Jesus vivia na vida delas, irmãos, ela vai querer estar como igreja. Ela vai querer estar junto. É isso que faz a diferença na vida das pessoas. Hoje nós temos muitas pessoas, irmãos, que entram, saem de uma igreja. Sabem porquê? Porque elas são convidadas a fazer parte de um grupo. Elas são convidadas a fazer parte de uma instituição, de uma organização, de alguma coisa com nome. Mas muitas vezes elas entram e saem e elas não conhecem quem é Jesus. Mas quando nós apresentamos Jesus, Jesus transforma. Jesus, Ele vai trazer a palavra viva,
Há água viva na vida dessa pessoa e ela não vai querer ir embora. Não importa a circunstância, como nós aqui cantamos, ela irá louvar. Não importa se nós estamos de Covid, não importa se nós estamos de dengue, não importa se nós estamos na lua. Nós queremos é Deus. Nós queremos é Jesus. Essa é a palavra. Terceiro ponto. Jesus, ele conhecia a vida daquela mulher. E uma coisa você pode ter a certeza, Jesus conhece a sua vida melhor do que ninguém. Melhor do que a pessoa que vive ao seu lado. Melhor que a pessoa que trabalha consigo todos os dias. Jesus conhece a sua vida. João 4, 18 e 19 diz assim: o facto é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. E no versículo 19 diz assim: disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Jesus, ele conhecia a vida daquela mulher. Jesus sabia que o homem com quem ela vivia não era o seu marido. Ele sabia que ela estava a levar uma vida de pecado. Ele sabia que ela era uma samaritana. Ele sabia tudo sobre a vida daquela mulher. Mas sabe uma coisa? Ele não virou as costas. Ele não virou as costas. Aquela mulher foi, acima de tudo, verdadeira. Ela não escondeu o seu pecado. Muitas vezes nós não somos curados, muitas vezes nós não somos libertos na nossa vida, irmãos. Não é porque Jesus mudou, não é porque Jesus não tem mais o poder de nos perdoar. Não. É porque nós queremos viver uma vida de mentira. É porque nós não queremos ser verdadeiros e transparentes. E nós queremos viver de máscaras, não só para aqueles que estão à nossa volta, mas também para Deus, pensando que nós podemos enganar Deus, pensando que nós podemos enganar Jesus. Mas não, irmãos. Você pode querer enganar todos, mas Jesus você não engana. Não é possível, irmãos, nós sermos saciados da nossa sede e queremos continuar a esconder o nosso pecado. Não é possível isso, irmão. Você só será verdadeiramente saciado na sua sede, na sua necessidade, no dia que você fizer aquilo que esta mulher disse. Ela disse, Senhor, eu vejo que é profeta. O que é que aquela mulher ela estava a dizer? Ela estava a reconhecer que Jesus era tudo. Ela estava a reconhecer que Jesus era a autoridade. Todas aquelas barreiras que ela tinha, ela deixou cair. Às vezes buscamos saciar a nossa sede em tantas coisas. Dinheiro, obter bens, poder, na família, nos filhos, até nas boas obras, irmãos. Muitas vezes nós queremos ser saciados. Eu não sei se você já viu, mas existem pessoas que por muito que elas tenham, elas nunca se sentem felizes. Por muito que elas tenham, elas nunca se sentem saciadas. Parece que elas têm sempre sal na boca e elas querem mais, 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 mais. E muitas vezes esse tipo de obsessão, ela nos afasta de Deus. O único que pode saciar a nossa verdadeira sede é Jesus. A que pode saciar é a água viva, aquela que brota dentro de nós. E é a água viva que vai fazer transformação. É a água viva que traz vida, irmãos. Água viva. Eu não sei se você já parou assim perto de um ribeiro. Aqui em Atligue tem, às vezes eu gosto de ir até Atligue e vejo ali a água a passar. E em Portugal nós temos um ditado que diz que a mesma água ela não passa debaixo da mesma ponte 2 vezes. Porquê? Porque ela tem vida. É uma água viva. Ela movimenta-se. E essa água viva ela tem que estar dentro de nós também. Mas nós podemos travar essa água viva quando nós fechamos a porta para Jesus.
Jesus, Ele está de braços abertos. Ele quer derramar cada vez mais. Ele quer que nós cada vez mais sejamos sedentos por Ele. Ele cada vez mais quer que a gente sejamos sedentos pela Sua palavra. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos do sacrifício de Jesus. Irmãos, nós só podemos dar aquilo que temos. Você não pode louvar Jesus, você não pode falar da água viva para os outros, você não tem. A razão por a qual nós não damos aos outros, irmãos, na verdade é porque nós não temos. Nós estamos secos. Eu não sei se você alguma vez olhou para um poço seco. É algo assim. A gente olha lá para o fundo, às vezes nem consegue ver o fundo. E tem muitas pessoas hoje, irmãos, que é um poço seco, sem fundo. E Jesus hoje está a dizer: eu quero colocar água viva nesse poço. Eu quero trazer vida novamente a ti. Nunca é tarde, irmão. Se você hoje acordou pela manhã, se você hoje está a me ouvir, não é tarde. Deus te deu uma oportunidade novamente. Precisamos de buscar a Deus, ter as nossas necessidades satisfeitas para sermos usados, para nós podermos levar a água viva aos outros. Para nós terminarmos, Mateus 5:6 diz assim, novamente: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados. Esta palavra é para si, essa palavra é para mim. Busque ter essa sede de Deus. Busque nunca estar satisfeito com a presença de Deus. Queira sempre mais de Deus, mais da sua palavra, mais da sua unção, mais da vida de Deus. Porque quanto mais você buscar, quanto mais você desejar ter, mais você tem para dar aos outros. A Bíblia é clara e a Bíblia diz assim: dai e ser-vos-á dado. Mas como é que nós vamos dar? E como é que nós vamos receber se nós não temos para dar? Então você precisa tomar uma decisão hoje. Jesus, ele passou por aquele momento difícil. Ele disse: eu tenho sede. Tenho sede de água. Mas ele também tinha sede de fazer a vontade do Pai. E hoje eu oro para que você tenha sede de Jesus, sede de fazer a vontade do Pai, sede de alcançar vidas, sede da palavra viva. Se você puder aí no seu lugar, curva a sua cabeça. Eu quero orar consigo. Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pai, acima de tudo, eu agradeço o presente, Senhor, imerecido que nós recebemos, que foi Jesus. Jesus, muitas vezes nós nos esquecemos do Teu sofrimento. Nos esquecemos que até a Tua morte o caminho foi longo, foi doloroso. Que naquele momento em que Tu estavas ali naquela cruz, foste privado de água, teu corpo estava desidratado, sangrando, em dor, mas tu estavas ali por cada um de nós. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Senhor, eu oro pela vida de cada um nesta hora, que me está a assistir, daqueles que irão assistir depois. Senhor, que o Senhor esteja com cada um deles. Pai, eu não sei qual é a necessidade, eu não sei se existe aqui alguém hoje que ainda não teve um encontro contigo. Mas eu sei que existem muitas pessoas que estão sedentas de Ti, sedentas da Tua palavra. A palavra que traz salvação, cura,
Pai, eu oro, Pai, para que rios de água viva, Senhor, brotem na vida de cada um, Pai. Pai, eu oro, Senhor, para que aqueles que estão em sofrimento hoje possam entregar os seus fardos nas mãos de Jesus. Que possam colocar aos pés da cruz o seu sofrimento, a sua angústia. Oro, Pai, para aqueles que hoje estão sem esperança, possam colocar os olhos em Ti, Senhor. Porque Tu és a esperança do amanhã. Tu és aquele que está presente. Tu és aquele que pode saciar a nossa sede. Tu és aquele que pode restaurar a vida daqueles que estão em sofrimento, Deus. Eu oro para que o Senhor venha trazer essa transformação nesta noite. Deus, sem Jesus na nossa vida nós não somos nada. Nós não somos nada. Eu oro para que o Pai hoje faça um milagre na vida de cada um. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.